uma saudação muito carinhosa e amiga ao grupo das Mães que Oram. A Igreja no Brasil celebra o Dia Nacional da Bíblia sempre no último domingo do mês de setembro. Esta comemoração está em referência à memória de São Jerônimo, que é dia 30. Para ele, ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. Toda a Sagrada Escritura é inspirada por Deus e útil a fim de ensinar, corrigir e educar na justiça, a fim de que o homem de Deus se torne perfeito e capaz de toda a obra boa fazer. Em nosso caminho de santificação é necessário apostar com maior confiança possível na vida de oração pessoal e comunitária, respeitando, assim, a primazia da graça de Deus. Jamais podemos esquecer o que disse Jesus: sem mim nada podeis fazer. É a oração que nos faz viver nesta verdade. No episódio da pesca milagrosa, Simão Pedro respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos. Esse é o momento da fé, da oração, do diálogo com Deus para abrir o coração à onda da graça e deixar a palavra de Cristo passar por nós com toda a sua força. A tua palavra lançarei as redes. Não há dúvida que esta primazia da santidade e da oração só acontece a partir de uma renovada escuta da palavra de Deus. As mães que oram deveriam consolidar e aprofundar o amor à palavra de Deus no seio das famílias, fazendo com que a leitura e a escuta da palavra se torne um encontro vital que interpela, orienta e plasma a existência. Com a Bíblia na mão e a palavra de Deus no coração, palavra esta que é o próprio Jesus Cristo, a oração das mães que oram atingirá com mais eficácia as pessoas pelas quais se reza. Mais do que nunca, é preciso voltar às palavras de Jesus. Não há palavra mais eficaz, mais iluminadora e mais libertadora do que a palavra de Deus. O apóstolo Tiago insiste: recebei com mansidão a palavra de Deus. Sede praticantes da palavra e não meros ouvintes. E São Paulo, ao seu filho espiritual Timóteo, escreve: desde criança conhece as Escrituras Sagradas. Elas têm o poder de te comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Enfim, a palavra de Deus é substância vital de nossa alma. Ilumina e questiona nossa existência. Procuremos, então, buscar na palavra de Deus aquilo que faz Jesus crescer em nós. Ele é a palavra viva do Pai, que se fez carne e veio morar entre nós. A palavra de Deus está bem perto da gente, está em nossa boca e em nosso coração, para que a coloquemos em prática. Então, ler, estudar atentamente, conhecer existencialmente
contemplar, amar, deixar-se transformar pela palavra, é o melhor caminho para o encontro pessoal com o Senhor. De manhã em manhã, Ele me desperta. Sim, desperta o meu ouvido para que eu ouça como os discípulos, escreve o profeta Isaías. Na Bíblia, encontramos tudo o que Deus tem a nos comunicar. Antes de se fazer carne e alimento eucarístico, o Verbo se fez Escritura, se fez palavra de vida e de amor, revelação de sua bondade e infinita misericórdia. O homem e a mulher de hoje sentem uma grande necessidade de ouvir Deus e falar com Ele. Há uma abertura apaixonada pela palavra de Deus. A escuta religiosa da palavra de Deus é fundamental para o encontro com Ele. Vivemos a vida segundo o Espírito, em proporção da capacidade de dar espaço à palavra, de fazer nascer o Verbo de Deus no nosso coração. O ideal seria transplantar a palavra de Deus para dentro de nós, apoderando-nos dela, convertendo-nos totalmente a ela. Assim, nossos pensamentos, sentimentos e desejos dariam lugar ao pensar, ao sentir, ao querer e ao amar de Cristo Jesus. Feitos discípulos de Jesus, poderemos experimentar o sabor da palavra de Deus, vivendo-a na comunidade eclesial e anunciá-la aos de perto e aos de longe. Tornando atual, portanto, o convite de Jesus, palavra feita carne, o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede na boa nova. Também nós temos a nossa ideia sobre como governar o mundo e até estamos prontos, muitas vezes, a dar alguns conselhos a Deus para que o mundo fosse melhor. Face ao mistério e à sabedoria de Deus, reconheçamos nossos limites humanos, intelectuais e espirituais. A vida, o sofrimento, a morte são mistérios que ultrapassam a ciência humana. Deus se revela no cotidiano da nossa vida, mas nem sempre percebemos a sua presença. Quando tudo vai bem, muitos nem se lembram que Deus existe. Parece que somos independentes e que Deus nem sempre é necessário. Basta, porém, aparecer a dor e as perdas e sentimos a miséria que somos e vemos a nossa dependência dele. Às vezes, como Jó, queremos ter uma audiência com Deus, mas não entendemos os seus questionamentos. Dizem que não conhece Deus, que quem não conhece Deus pelo amor, o conhecerá pela dor. Assim, a fé é o único caminho para seguirmos firmes adiante, mesmo que estejamos atravessando momentos difíceis. A vida é uma luta constante, mas não estamos sozinhos. Deus está conosco. Uma das lições aprendidas ao longo deste tempo de pandemia é, sem dúvida, constatar que dependemos de Deus e dos outros. Para quem recebeu o dom da fé, não há outro caminho
a não ser olhar para o alto e se lembrar de que Deus existe, de que existe um Deus que é Pai e que tudo pode. Não deixa de ser também uma ótima ocasião para valorizar mais e mais a família, ter mais tempo para a convivência familiar e para aprofundar os laços familiares, encontrando mais tempo para rezar juntos e crescer no amor. Eis porque é sumamente importante rezar sempre, sem cessar, como pede Jesus. Oração não é ocupação de tempos livres, mas ofício de todas as horas. Não rezo porque tenho tempo, mas porque tenho e sinto necessidade de rezar. É a oração que sustenta o mundo. São as mães que oram que salvam seus filhos. A oração, porém, exige perseverança. Por isso, não desanimemos diante das demoras de Deus. Não deixemos os braços cair. A oração perseverante esconde o segredo da vitória. Santa Mônica que o diga. Quem desfalece e olha para trás não é apto para o reino dos céus. A Eucaristia é o lugar por excelência da oração perseverante. Nela, Cristo se oferece ao Pai, sempre vivo a interceder por nós. A oração que Jesus nos ensinou é a fonte e o modelo da oração cristã. Por Cristo, temos acesso junto ao Pai. Ensinou-nos as palavras que devemos dizer, isto é, ensinou-nos tudo o que temos a pedir. É Cristo, então, que em nós reza e nos une ao Pai como o único mediador entre Deus e nós. Quando rezamos, Deus reconhece em nós, na nossa voz, a voz do Filho. Orar é viver na intimidade de Deus. Por Cristo, rezamos ao Pai, movidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nossos corações, para nos ensinar a rezar com os mesmos sentimentos do Filho. Por isso nós rezamos por Cristo, com Cristo e em Cristo. Por Cristo, sobe até o Pai a nossa oração. Com suas palavras e gestos, nos dirigimos ao Pai, e a nossa voz se confunde com a sua, unidos na mesma prece. Então, já não sou eu que rezo, é Cristo que reza em mim e eu nele. A oração é o melhor que as mães que oram podem dar aos filhos que amam. Queridas mães orantes, seus filhos esperam e contam sempre com suas preciosas orações. E eu também. Por intercessão de Maria, a mãe orante por excelência, desça sobre vocês e seus queridos familiares a bênção de Deus todo misericordioso, do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje e sempre. Tchau.